Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica. No vídeo de hoje eu vou te contar uma entrevista que Allan Kardec fez com um habitante de Júpiter. Gente, é isso mesmo, um habitante de Júpiter. Gente, que menina viajada do YouTube é essa? Essa entrevista tá aqui, ó, na Revista Espírita de 1858 e está na revista de abril, porque assim, são vários artigos. O artigo que eu vou comentar um pouquinho tá na revista de março, mas depois a entrevista está na revista de abril. Então, para você conferir como é lá em Júpiter, o que os animais fazem lá, como são os habitantes de Júpiter, conferir essa entrevista, continua assistindo, deixa seu like que assim você me ajuda muito, se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram que é @leitura.espírita. Na revista de março, temos um artigo chamado Júpiter e alguns outros mundos, onde Allan Kardec vai fazer uma espécie de introdução sobre esse assunto de vida em outros planetas. E nesse artigo ele fala que o mundo dos espíritos é habitado de espíritos encarnados e desencarnados da Terra, mas também de outros planetas. E aí nesse artigo ele fala que os homens são mais ou menos maus e terão as qualidades e imperfeições de acordo com o progresso que eles tenham feito nas encarnações. Tendo isso como base, é mais fácil a gente ter uma ideia do estado moral de um planeta, olhando a natureza dos habitantes daquele planeta. E Kardec também entende que algumas pessoas que vão ler o artigo ou me escutar aqui no YouTube não vão acreditar nisso porque elas precisam de provas mais palpáveis. E aí ele fala, se a gente acreditasse só no que a gente conseguisse ver, a gente acreditaria em pouquíssimas coisas. E lembramos que Kardec foi um cientista, um professor, então ele pesquisou tudo que ele fala pra gente na codificação espírita e nas suas obras. E não poderia ser diferente nesse caso. Kardec investigou os mínimos detalhes, os pontos fracos e os pontos fortes, as similitudes e as contradições dos espíritos comunicantes e encontrou todos os elementos da probabilidade, mas que, porém, ele traz esse conteúdo para a gente como uma forma de trazer ensinamentos. Mas se você, se eu, se cada um aí vai acreditar ou não, vai de cada um, sendo cada um livre para dar a importância que julgar conveniente. Bom, então nesse artigo ficamos sabendo que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Lá reina o bem e a justiça, porque só tem espíritos bons. E a evolução de Júpiter não está somente na evolução moral dos seus habitantes, mas também na sua constituição corporal. O corpo dos habitantes de Júpiter é mais ou menos como o nosso, porém bem mais leve. O habitante de Júpiter, ele transporta de um lugar para o outro como se estivesse deslizando sobre o chão, quase sem fadiga. Olha só que maravilha, gente. Lá eles não conhecem a maioria das doenças que tem aqui. A alimentação deles é muito mais leve, eles se alimentam de plantas e de frutos e também absorvem nutrientes através do meio ambiente. A duração de vida deles é muito maior que a nossa, cerca de 5 séculos nossos, e a infância deles dura pouquíssimo, alguns de nossos meses. Então eles se desenvolvem muito mais rápido. Os habitantes de Júpiter também entram em contato com o mundo espiritual de uma forma muito mais fácil, porque a segunda vista é um estado permanente nos habitantes de Júpiter. Eles possuem uma forte intuição do futuro e o momento de desencarne para eles é um momento tranquilo, porque como eles são espíritos bons e reinam bem a justiça, eles não têm remorsos em suas consciências. Então eles não têm o que temer ali depois do desencarne. Então o desencarne é feito de uma forma muito natural. E depois o corpo deles também não passam pelo processo que o nosso corpo aqui na Terra passa de putrefação. O corpo deles simplesmente se dispersa. Há também animais em Júpiter e lá eles são muito mais inteligentes que os nossos animais aqui na Terra. E eles fazem muitos trabalhos e serviços. E dessa parte eu não gostei, tá? Vou abrir uma associação em defesa de animais lá em Júpiter.
Kardec nos conta que os espíritos de Júpiter gostam de contar como é Júpiter, como é a vida lá, como uma forma de nos inspirar ao amor, nos inspirar ao bem, nos inspirar à evolução, com a esperança de que nós cheguemos também ao nível que eles chegaram. E foi justamente com essa intenção que um deles, quando encarnado aqui na Terra, se chamava Bernard de Palissy, entrou em contato com Kardec, oferecendo essa entrevista a Kardec, também oferecendo vários desenhos com detalhes de Júpiter. Tá bom, depois de toda essa introdução maravilhosa que Kardec traz pra gente, vamos então à entrevista com o jupiteriano. É jupiteriano? Quem mora em Júpiter, será? Como eu falei para vocês, a entrevista está no artigo de abril e o artigo se chama Conversas Familiares de Além Túmulo. Bernard de Palissy, aconteceu no dia 9 de março de 1858. Ela é composta de 82 perguntas e Kardec fala que outros espíritos que já tinham entrado em contato com ele já tinham contado sobre Júpiter. E tudo que Bernard de Palissy fala nessa entrevista bate com muitos pontos que ele já conhecia através de relatos de outros espíritos diferentes com outros médiuns. Então vou começar a ler para vocês essa entrevista. Perguntam assim para Bernard de Palissy, o jupiteriano: onde te encontrastes ao deixares a terra? Nela ainda me demorei. Em que condições estavas aqui? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada, era apenas uma missão. Essa missão durou muito? 30 anos. Lembra-te do nome dessa mulher? É obscuro. A estima em que são tidas tuas obras te agrada? Isso te compensa dos sofrimentos que suportastes? Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Com que objetivo traçaste pelas mãos do Sr. Victor Ensardot os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter onde habitais, com o fim de inspirar o desejo de vos tornares melhores? Desde que vens com frequência a essa terra que habitastes tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamo-te, pois, nos esclareça sobre diversos pontos. Ao vosso globo venho apenas como espírito, o espírito não tem mais sensações materiais. E agora vai começar uma sessão sobre o estado físico do planeta deles. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma das nossas latitudes? Não, ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. A temperatura varia segundo as latitudes como na Terra? Não. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos a intensidade da luz é ali igual à Terra ou se é menos forte? Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Olha que interessante, gente. Eu achei super interessante isso daqui. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não, os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. Existe água e mares? Sim, a água é formada dos mesmos elementos que a nossa, mais etérea. Há vulcões? Não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria mal existe. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. E agora vai começar uma série de perguntas sobre o estado físico dos habitantes de Júpiter. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outras,
conforme sua destinação. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder, podem ler no coração uns dos outros. O que aconteceria se assim fosse na Terra? Gente, olha aí o questionamento. Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria, é uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal, o homem é o protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte da sua alimentação no meio ambiente, do qual aspira as emanações. Isso é exato? Sim. Comparado à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? Olha o que ele responde, gente. Como medir o tempo? Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso. O homem conserva sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Então os homens estão sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono, entre a ação e o repouso. Poderia dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no caminho bom. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Ali se cultivam certas artes. Lá, elas... Gente, essa pergunta para mim, assim, foi dura essa resposta. Foi dura, porque infelizmente é verdade. Ali se cultivam certas artes. Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Que dor no coração. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar como aqui preso ao solo? Sim. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Olha isso, gente. Uma entrevista cheia de lições e filosofia aqui. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? Compacta para nós, mas não seria para vós, é menos condensada. O corpo considerado como feito de matéria impenetrável? Sim. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não, entre eles há comunicação de pensamentos. A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário até certo ponto para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição de Deus. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não, esperais até que tenhais merecido sabê-lo. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprir uma missão? Sim, mas não se trata mais de uma prova, só o amor do bem os leva a sofrer. Podem falir em suas missões? Não, visto que são bons, não há fraqueza, senão onde há defeito. Olha só, agora ele vai falar o nome de alguém que viveu aqui na Terra e era um habitante de Júpiter. Poderias nomear algum dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram sua grande missão na Terra? São Luís. Poderia indicar-vos outros? E aí ele já é meio grosso, né? Que vos importa? Há missões desconhecidas, mas olha essa resposta. Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só, por vezes maiores, e são mais dolorosas. E isso me lembra dos romances de Emmanuel, gente.
como, por exemplo, em renúncia ao ciúme, né? Ela tinha a missão de ajudar aquelas pessoas ali, aquele círculo. E olha como o espírito de Alcione era um espírito evoluído, né? E ela ajudou aquelas pessoas. Ela não tinha uma missão grandiosa no sentido de levar uma galera. Não, eram as pessoas daquele círculo específico. Agora sobre os animais, né, gente? Que é a parte que a vegana aqui não gosta. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim, o homem é o rei, o deus terrestre. Entre os animais aos que são carnívoros, os animais não se estraçalham entre si, vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros. Não, todos lhes são úteis. Disseram que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Sim, o homem não se rebaixa mais para servir a seu semelhante. Não gostei. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou uma família? Ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Todos se ligam a uma família particular, mudais mais para achar um melhor. Vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Eles lá se encontram em estado de submissão. Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Não. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação? Eles o fazem por si mesmos. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Certamente. Agora, sobre o estado moral dos habitantes. As habitações de que nos deste uma amostra por teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim, os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno de um homem. Gente, olha essa resposta muito profunda e filosófica para mim. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se, ainda mal, procura este seu semelhante, que para ele não é senão um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão. Os espíritos são iguais ou de diferentes graduações? De diferentes graus, mas da mesma ordem. Rogamos que te reportes à escala espírita que demos no segundo número da revista e que nos diga a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores, por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Os habitantes formam diferentes povos como na Terra? Sim, mas todos se unem entre si pelos laços de amor. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil. Gente, se fosse com o mineiro, ele já ia se sentir ofendido com essa resposta aqui, entendeu? Porque o mineiro sensível. Na Terra, poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. Os povos são governados por chefes? Sim. Em que se baseia a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que todos são bons? Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. Como na Terra, há povos mais ou menos avançados que os outros? Não, mas os há em diversos graus. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A de vossos macacos. Estamos atrasados, hein, gente? Lá os povos são governados por leis? Sim, há leis penais, não há mais crimes. Quem faz as leis? Deus as faz. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a que falta o necessário? Não, todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntaste se haveria os que possuem o supérfluo e outros a quem faltasse o necessário. Essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância entre elas. A ninguém falta o necessário, ninguém possui o supérfluo, ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estais satisfeitos? Agora compreendemos, mas perguntamos ainda se aquele que tem menos não é infeliz relativamente àquele que tem mais. Não pode ser infeliz, desde que não é invejoso nem ciumento.
A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. Olha isso, gente. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Que vos importa? Há desigualdades sociais? Sim. Sobre o que se fundam tais desigualdades? Sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. As faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim, mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com seus semelhantes. Quando o espírito que deixa a Terra deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo ao qual deverá se unir? Ele o é durante certo tempo até que se tenha liberado das imperfeições terrestres. Há várias religiões? Não, todos professam bem e adoram um único Deus. A última pergunta. Há templos e um culto? Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Gente, olha, eu achei assim as respostas desse espírito, pura filosofia, traz muitas reflexões sobre muitos assuntos. E assim, depois de conhecer essa entrevista com um habitante de Júpiter, você pode estar se fazendo uma pergunta que muitas pessoas fizeram para Kardec. É possível um habitante aqui da Terra desencarnar e ir direto para Júpiter sem um intermediário, né, sem passar por outro lugar? Mas antes de responder essa pergunta, que Kardec recebeu muito, ele faz uma observação. Ele diz o seguinte, que tudo que ele responde em nome da doutrina espírita, ele nunca responde com a cabeça dele, com as ideias dele, com as opiniões dele. Muito pelo contrário, isso daí ele tem que vigiar muito. Ele sempre responde de acordo com os espíritos, com o que os espíritos falam e trazem para ele. Então, para responder essa pergunta, ele diz o seguinte, que eu vou ler para vocês. Kardec responde essa pergunta assim. Sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter ou a um outro mundo análogo, pois que não é o único dessa categoria. Pode-se ter certeza disso? Não. Contudo, poderá ele ir, visto haver na Terra, ainda que em pequeno número, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados no mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza porque o homem pode iludir-se sobre o seu mérito pessoal ou tem que cumprir a lores outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais, ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego aos bens terrestres. A esses serão necessárias, talvez, longas e rudes provas, ou seja, todo mundo, né? Isso depende da sua vontade. Olha isso, gente! Para você ir para Júpiter direto, isso depende da sua vontade, né? Isso significa o quê? Que temos que trabalhar tudo isso aqui que Kardec falou, ó. Nosso orgulho, ambição, vaidade, egoísmo, ciúmes. Temos que trabalhar tudo isso que depende unicamente, exclusivamente da nossa vontade para que a gente consiga ir para um planeta como Júpiter, onde não existe mais o mal, reina somente o bem e a justiça. Olha que maravilha. Bom, me fala aí, vocês já tinham ouvido falar sobre Júpiter? Os habitantes de Júpiter já tinham lido essa entrevista antes? Me conta aqui o que você achou dessa entrevista. Eu achei super interessante as respostas, né? Como eu falei para vocês, me trouxe várias reflexões a resposta desse espírito. Inclusive, acho que essa é a terceira vez que eu tô lendo essa entrevista e eu quero ler de novo, porque nos faz pensar em muitas coisas, né? E também incentiva a nossa busca para que a gente melhore, se torne uma pessoa melhor, evolua. Quem sabe a gente não vai para Júpiter. Meu espírito mentor rindo. Coitada dela. Bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo até aqui. E eu espero e conto com você também no meu próximo vídeo. Um abraço e até mais.